Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Tudo bem? Será que está posto certo esse negócio aqui? Ontem nós voltamos do Shalom. Vou falar uma coisa para vocês. Estava frio lá, hein? Estava frio. Você espirrava assim, escutava plim, 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 plim. Fora de brincadeira. Muito bem, irmãos. Como é bom a gente estar juntos e juntos a gente louvar o nome do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versos de 1 a 9. João 5. Versículos 1 a 9. Um texto muito conhecido. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, essa tua palavra. Queremos pedir que pelo teu Espírito Santo o Senhor se mova, toque nos nossos corações, saiamos daqui, Senhor, cheios da tua palavra, no desafio de querer crescer, querer ser transformado, querer, Senhor, ser tocado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, oramos gratos no nome de Jesus, amém. O tema de hoje é essa mesma pergunta que está aqui: queres ser curado? Bom, para quem está doente, a resposta eu acho que é clara, né? Você que está doente se pergunta: você quer ser curado? É óbvio, né? Agora, se você não está doente, aí não tem sentido essa pergunta. Por isso, Jesus vai a Betesda. Betesda significa em hebraico casa de misericórdia. Eu creio que já preguei sobre esse texto, casa de misericórdia. Essa é uma imagem que a igreja corre um grande risco de ter nome, mas não é. Porque Betesda significa casa de misericórdia. E tem esse nome bonito, mas não exerce, não acontece a misericórdia. Como lá em Betesda, a gente vê aqui no texto, também a igreja acolhe muitas pessoas. Pessoas enfermas de corpo e também enfermas de alma. E aqui, nós vemos um paralítico aqui. Quantos anos ele estava doente? 38 anos. Gente, é muito tempo. E às vezes nós ficamos anos como esse paralítico
participando, indo e vindo, mas como aquele paralítico, nunca são curados. Ali em Betesda, cada um tinha de cuidar de si mesmo. Olha só que paradoxo, né? Casa de misericórdia, mas cada um para si. Casa de misericórdia, se virem. Só tem nome, né? Só tem nome. E hoje eu quero continuar a falar sobre o tema que pastor Marcelo pregou no domingo passado, sobre relacionamentos. E eu quero repartir com vocês, à luz desse texto, esse tema. O foco de Jesus não era Betesda, era o paralítico. Mas ele estava num contexto, ele estava ali em Betesda. O foco que Jesus deu foi para este homem paralítico. E interessante que Jesus sabia das coisas. E deixa eu dizer uma coisa para todos nós aqui. Jesus nos conhece. Jesus sabe das coisas. Mesmo num ambiente zero de relacionamento, aparece Jesus. Apesar de toda essa situação, Jesus, ele chama esse homem há 38 anos doente, chama para se relacionar com ele. Irmãos, como os relacionamentos são importantes. Num lugar propício para isso, Betesda, que era casa de misericórdia, mas não tinha misericórdia. Irmãos, onde uma igreja, ali não havendo relacionamentos, onde não há misericórdia, só tem nome bonito. É casa de misericórdia, mas como disse, não exerce misericórdia. E eu quero olhar com vocês a figura desse paralítico. Ele se relacionando com Jesus. E nesse relacionamento surge uma pergunta. Qual pergunta? Queres ser curado? Em seu livro Cura pela Palavra, Marcelo Aguiar, ele expõe, e eu queria repartir algumas coisas que aparecem ali, muito legal. Queres ser curado? Irmãos, muitos estão querendo conhecer a vontade de Deus, ao fato de saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E buscam essa vontade de Deus com sinceridade, com alegria, com disponibilidade no coração, porque sabe que a vontade de Deus é isso, boa, perfeita e agradável. E nessa busca, muitos de nós aqui têm se surpreendido com a intensa bondade e o grande cuidado de Deus para conosco. Não é maravilhoso isso? É fantástico quando descobrimos e experimentamos isso. Olha só as palavras escritas por Jeremias aos cativos que estavam lá na Babilônia. Lá em Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 13, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Maravilhosa palavra para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, vendo
nós podemos descobrir que os planos divinos, os projetos de Deus para as nossas vidas, podem nunca acontecer, podem nunca se tornar realidade. Certamente, irmãos, isso vai se dar quando a nossa vontade estiver em oposição à vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, não, é vontade de Deus, vai acontecer de todo jeito. Mas quando nós estamos em oposição à vontade de Deus, não acontece. Porque Deus, Ele respeita. Deus, eu ouvi dizer, não sei onde eu ouvi dizer, que Deus é um perfeito cavalheiro. Ele não invade. Irmãos, por isso a oração do Pai Nosso tem essa expressão: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vemos que por aí, de certa forma, é comum ver muitos homens sofrendo. Por quê? Porque não dão atenção, ignoram a vontade de Deus. Também muitos tomam uma postura deliberada e se rebelam ou são rebeldes à vontade de Deus. E com isso, claro, consequência vem. Vai surgir um enorme distanciamento, um grande contraste entre a vida que a gente leva e a vida que Deus gostaríamos que a gente levasse. Mesmo, irmãos, sabendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Esse paradoxo está embutido na vida de todo ser humano. O próprio Jesus, sabendo disso, diz lá em Mateus 16, 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha só a palavra de Jesus: se alguém quer, está mexendo com o quê? Com a nossa vontade. A pergunta feita ao paralítico: queres ser curado? Continua ecoando também nos dias de hoje, e ecoa de maneira atual, ecoa de maneira relevante, e ecoa como uma palavra desafiadora: queres ser curado? Através dessa pergunta, Jesus chama a atenção não só da questão da necessidade de cura interior, mas também para o papel fundamental que é a vontade humana, se quer ou não quer essa cura. Vamos dar uma olhadinha sobre esse homem e sobre esse local, Betesda. Bom, como nós já dissemos, 30 anos como paralítico. Esse texto não diz se ele nasceu paralítico ou ele adquiriu a paralisia. Mas 38 anos é muito tempo. Aqui no texto não fala da sua família. E fala que esse texto, ele estava naquele local na expectativa de ser curado. Assim como esse paralítico, olha só, irmãos, que interessante, né? Ir para Betesda era um sinal que ele estava doente. E ali, quem sabe, ele viu outras pessoas também sendo curadas. Agora, este local, Betesda, local muito frequentado. O texto diz que jazia uma multidão de pessoas enfermas. Também Betesda era um lugar místico, porque tinha uma lenda, lá no versículo 4 de João 5, fala que o pessoal ficava esperando mover a água,
porque descia um anjo, e quando o anjo descia, movia a água, o primeiro que entrava dentro dessa água era curado de qualquer doença. Imagina aquele lugar, a muvuca, e não é de gente sã, todos doentes. Imagina entrar ali dentro, muita gente estartalhada ali no meio do pátio, pelo chão. Também Betesda, um lugar desanimador. Com a cura vinha uma por vez. Ir a Betesda era uma grande decepção. Imagina esse paralítico. Era um local famoso. Por quê? Em outros tempos, era um local onde os peregrinos passavam por ali. Agora, Betesda não é aquele local legal para se visitar. Só havia mendigos, paralíticos, cegos, coxos, todos estendidos ali pelo chão. Houve uma pergunta. Qual foi a resposta a essa pergunta? Ou melhor, qual deveria ser a resposta a essa pergunta? Lá em Lucas capítulo 18, versículos 35 até o 43, tinha um cego, ali o cego de Jericó, e Jesus estava aproximando, e esse cego assentado na beira do caminho, pedindo esmolas, ouviu lá o tropel da multidão e perguntou o que estava acontecendo, porque não enxergava. E foi dito a ele que Jesus estava passando, Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o que acontece? Aqueles que estavam indo à frente repreendiam para que ele se calasse. Por quê? Está mais atrapalhando do que ajudando. Mas olha só, Jesus parou e mandou que trouxessem esse cego. E quando ele chegou, qual foi a pergunta de Jesus? Que queres que eu te faça? Qual foi a resposta desse cego? Senhor, que eu torne a ver. Qual foi a resposta do paralítico? Olha a diferença. A reação foi bem diferente desse cego de Jericó. Em vez de um sim imediato, protelou. E não respondeu à pergunta direta de Jesus. Queres ser curado? Por que não respondeu de imediato? Pensei aqui em algumas razões. Provavelmente tem mais. Mas talvez um dos motivos é por pensar que é óbvio a sua situação e por estar ali naquele local. Como Jesus conhecia todos e tudo. Também o outro motivo é por não conhecer aquele a quem estava perguntando para ele. Também pensei nessa possibilidade. A vontade de ser curado não era tão evidente como a gente imagina, pois não respondeu de imediato a pergunta de Jesus. A resposta do paralítico, percebe-se aqui um homem infeliz. E o que ele estava fazendo aqui na resposta dele? Culpando os outros. Interessante a gente perceber isso, falando assim: Senhor, não tenho ninguém. Não foi isso que Jesus perguntou.
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Na verdade, ele era o único responsável por esse sofrimento. Olha só, tanto é que depois da cura, lá no versículo 14, Jesus o adverte. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Irmãos, não quer dizer que toda doença seja consequência de pecado. Porque lá em João capítulo 9, versículo 1 a 3, estava lá Jesus, às vezes nós somos até como esses discípulos aqui de Jesus, né? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então olhou um cara lá cego, então deve ser o pai, os pais ou ele mesmo pecou. Mas olha só a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse paralítico, há 38 anos, o paralisou de tal forma que impedia ele de enxergar a si mesmo. Impedia de ele enxergar os seus próprios problemas. E fazia uma transferência. São os outros. Não tenho ninguém. Antes de eu ir, outro vai na minha frente. Palavra que é muito bonita, né? Mas antes de eu ir, vai um desgraçado na minha frente. Esse paralítico lançou seus problemas sobre aqueles que estavam ao seu redor. Os culpados eram seus amigos, se é que tinha amigos. Por quê? Ficou abandonado. Os culpados eram os outros doentes que sempre antecedia ele antes de entrar no tanque. O paralítico tinha os seus companheiros doentes, mas os tinha como concorrentes da mesma bênção. Olha que coisa, irmãos. Olha o ambiente. E olha essa conversa com Jesus. Não havia nenhuma simpatia, nem empatia para com os mesmos e os outros que estavam em pior situação. É um local onde se olha só para si. Até, quem sabe, aquele que foi curado, ele nem voltava para ajudar os menos favorecidos. Porque às vezes aquele que foi curado estava ali também na expectativa de descer as águas, e ele ali também na expectativa de que alguém o ajudasse. Mas ele foi curado, mas nem isso pensava em fazer. Olha que contexto de individualidade. Como paralítico, olhava mais para os outros. Considerava-se uma vítima inocente diante da maldade, da frieza, dos descasos das pessoas que estavam ali. E também nós corremos um grande perigo. Precisamos cuidar que às vezes também nós fazemos isso em relação à própria igreja. Com tudo isso, colocava esse paralítico numa situação de que não precisa lutar com as consequências da situação que ele estava. E o que acontecia com isso? O privava de experimentar vitória, libertação, cura.
Um salmo lindo para a gente ler é o Salmo 51. O grande rei Davi orando, ele começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha que oração! A capacidade de olhar para si mesmo e saber quem é e o que faz. Precisa estar conectado com alguém maior. Esse paralítico, ali na conversa com Jesus, Jesus tentando se relacionar com ele, mas esse paralítico dá demonstração que ele está apegado mais à sua doença. Será que este paralítico, com a resposta que ele deu para Jesus, ele estava realmente disposto a abrir mão da sua enfermidade? Eu fiquei pensando nisso. Esse paralítico ficou tão acostumado com essa doença, afinal são 38 anos. Mesmo sendo difícil, durante todo esse tempo, aprendeu a explorar a sua doença. Muitos mendigos não querem sair dessa situação. É cômodo e de certa forma lucrativo. Virou um tipo de profissão. Não é grande coisa, mas me garante. Irmãos, por mais que seja dolorosa uma enfermidade, nós extraímos algum proveito dela. Para o paralítico, algumas coisas eram complicadas a cura dele. Eu não sei, 38 anos, não sei se ele trabalhou. Curado ele vai ter que trabalhar, não é verdade? Não sabia fazer nada, ou melhor, a coisa que ele sabia é ir lá em Betesda e reclamar dos outros. Isso ele sabia fazer. E outra coisa, não podia mais depender da caridade alheia para sobreviver. E olha só ainda o que ele faz, ele denuncia Jesus aos judeus. Esse Jesus que foi responsável pela cura dele. Aí ele vai lá no versículo 15, 16, foi lá com os judeus, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Irmãos, precisamos cuidar, porque pode ser que não estamos 100% dispostos a abrir mão da doença de todo o coração. Queremos ser curados, mas ao mesmo tempo não queremos. Esquisito isso, né? Muito esquisito isso. A gente tem dificuldade de entender o ser humano, mas aqui ressalta aos olhos isso.
Quando eu era criança, eu gostava de ficar doente. Graças a Deus vocês não, né? Mas sabe por que eu gostava de ficar doente? Porque quando eu ficava doente, eu ganhava maçã. Não tinha essas maçãs de hoje, essa suculenta, né? Era aquela maçã argentina, desse tamanho. Você mordia lá, tá tudo poroso, né? Mas era maçã. Então eu gostava de ficar doente. Outra coisa que eu ganhava era só quando eu ficava doente: iogurte. Hoje isso aí não tem nem mais graça, né? Mas na minha época, nossa, a gente esperava. Tinha aquele iogurte bem desse tamanhozinho, a gente ficava tomando ele o dia inteiro para economizar. Outra coisa, outra vantagem ao fato de ficar doente: não precisava passar escovão na casa. Hoje, não sei se você sabe disso. Alguém já passou escovão em casa? Era aquele vermelhão, né? Não era enceradeira, era escovão. Vocês lembram disso aí? E usava aquela cera chamada colmeína. A cera avançada. Você vive descansada com a cera colmeína. Lembra disso aí? Quem está rindo está lembrando, né? A mãe do lado, o pai do lado, a comida na cama, era o centro das atenções, ficava livre das responsabilidades, ficava livre das obrigações. Uma delas que eu gostava é porque não precisava passar o escovão. Porque lá a gente fazia assim, para deixar mais brilhante, eu botava o meu irmão em cima do escovão, porque ficava mais pesado. E ia. Ficava livre das obrigações. Não precisava ir para a escola. Oh, maravilha! Queres ser curado? Aí a gente pensa, né? Vai perder tudo isso. Fiquei pensando que para o paralítico era uma pergunta desconfortante. E quem sabe pode ser até para nós também. Essa pergunta que Jesus faz nos coloca numa posição de decisão. Uma posição importante no papel da questão da vontade humana. A doença tem trazido benefícios, os quais também para esse paralítico era e tinha dificuldade de abrir mão. Vou perder alguns privilégios. E quando Jesus pergunta, ele exige um exame de consciência. Interessante, irmãos, as perguntas de Jesus. E essa que foi feita por paralítico, vai no mais profundo da nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. Jesus, ele trata na profundidade. Por isso que é importante saber se quer mesmo assumir toda a consequência de ser curado. Mais impressionante ainda é saber que Jesus, ele dá toda a liberdade. Irmãos, para experimentar cura interior, tem luta interior também. Muitos de nós, para a gente ser sarado, precisa enfrentar uma grande luta aqui dentro. Não é assim, pá. Tem luta, alguma coisa está travando ali dentro de nós. Ser curado implica em abrir mão de todas as vantagens que a doença nos traz. Sabia que tem muitas pessoas que não conseguem viver sem a sua enfermidade? Como é que chama isso? Hipocondríaco.
Às vezes nós estamos com hipocondria espiritual. Quando estou doente, quando estou enfermo, olha só algumas vantagens, né? Abre-se portas de comunicação, recebo atenção através de visitas. Quem ficou doente aqui e recebeu visita? Já recebeu? Ou vocês ficaram, nunca ninguém visitou, mas você já recebeu visita quando ficou doente? Não é gostoso? Não é a doença, mas é gostoso a gente receber visita. Os irmãos da igreja, o pastor, familiares, filho, filha que está, quem sabe, longe, né? Vem aí para te visitar. Também a doença pode correr um risco de querer fazer dela o único meio de se relacionar com Deus. Olha só, se faz de vítima, se sente coitadinha por estar sofrendo tudo aquilo. Às vezes sarou até, mas aí sentindo coitadinha ainda. Olha, irmão, como é complicado a gente, né? Como é complicado. Porque estabelece-se entre você e a doença e a enfermidade uma relação de dependência. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Sabota todas as possibilidades de mudança. Isso é terrível. Por quê? Está preso. Por isso, ouvir a pergunta de Jesus, queres ser curado? Vai acontecer uma grande batalha interior. Então, nesse enorme desafio, Deus vai nos ajudar e vai ajudar você também. Mesmo não sabendo o próximo passo que vai ser dado, tenha essa convicção. Porque quem se relaciona com nós, quem é? É esse Deus que você pode dizer com a sua boca cheia que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Essa fé, essa confiança, como é gostoso a gente se lançar e depositar nas mãos desse grande eu sou. Para isso, irmãos, é vital ter relacionamentos profundos e significativos. E isso nós chamamos de quê? Discipulado. Uma relação de confiança, onde os dois vão crescer juntos, um ajudando o outro a vivenciar os desafios da palavra de Deus. Isso também pode acontecer em pequenos grupos, pode acontecer de um a um. Para a gente concluir, Jesus, ele pede algo difícil e radical. Ele apela para a nossa vontade. Vontade de crescer, ter saúde, ter libertação. Isso é possível em um ambiente de relacionamento. Um ajudando o outro. Irmãos, quando essa vontade existe, o coração, ele se torna um terreno extremamente fértil, no qual pode ser lançada a palavra, a semente de cura. Vocês sabiam que a cura interior é uma herança que Jesus conquistou para todos nós lá na cruz? Irmãos, tem tantas coisas que a gente nem sabe que está lá dentro, mas está. E Deus, com a sua graça, Ele permite que a gente passe por alguma situação para ter oportunidade de sararmos disso.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que acontece com a sua vida após você ouvir a palavra no domingo? O que acontece? Não precisa ser não na segunda-feira, não. Na hora que você sai aqui do templo, o que acontece? Eu já ouvi assim pessoas, pastor, nossa, foi uma bênção. Outros falam, nossa, poderosa mensagem, hein? Eu já ouvi, já tenho visto, né? Outros já, pastor, bateu forte, hein? Outros falam, pastor, a gente estava precisando ouvir isso. Você vai para casa e se não aplica a palavra em sua vida, não vai experimentar crescimento. Com certeza, todos nós precisamos de ajuda para aplicar os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Não vamos ser como aquele paralítico. Tenha coragem. E a palavra de Deus é a coisa mais sensacional que garante para nós segurança onde a gente se sente inseguro. Certeza no meio das incertezas. A confiança, mesmo você sentindo, será? Então, hoje, eu gostaria de deixar 3 perguntas. Primeiro, você gostaria de ter alguém para fazer essa caminhada junto com você, onde poderiam aplicar a palavra e crescer juntos? Um ajudando o outro. E às vezes na ajuda até uma cobrança. Você não falou que ia aplicar a palavra lá de domingo lá? Você está fazendo tudo ao contrário. E aí, como é que faz esse negócio? Irmãos, no Adore que a gente esteve lá em Presidente Prudente, olha só, como que é o coração do ser humano. Achava que estava tudo certo. Nós saímos de lá, eu saí de lá achando que estava tudo certo. Mas irmãos, olha só a graça de Deus, Ele vai trabalhando. E o que eu percebi ali, não estava tudo certo. Aqui estava certo, mas aqui ainda não. E Deus me levou lá e deu esse presente. Não foi fácil, não foi fácil. Mas aquilo que Deus fez foi uma cura que, sabe assim, parece que tem a ferida, né? Fica aquela casquinha lá, fica lá. A gente está achando que está tudo certo. Mas não, Deus teve que tirar aquela casca e botar remédio de verdade. Foi algo assim muito, muito, muito especial. E Deus quer fazer isso. Coisas que na nossa caminhada fica. E Deus vai dando oportunidade para a gente tratar isso. Por isso Jesus chega ali, não fica olhando o Betesda, mas ele vai ali com o paralítico, porque ele quer se relacionar com ele. E a pergunta é, queres ser curado? Essa é a primeira pergunta. Você gostaria de se relacionar com alguém para caminhar juntos e aplicar e crescer na palavra de Deus? Segunda pergunta. O que é que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Alguma coisa chamou a atenção? Naquilo que chamou a atenção, o que de prático você vai fazer? Tudo bem? Vamos pensar nisso. 3 perguntinhas. Eu falei que era 2? 3. Então é isso. Primeira, você gostaria de ter alguém para fazer essa caminhada junto, na sua vida cristã, crescendo juntos? Segunda pergunta, na mensagem de hoje, o que mais te chamou a atenção?
E a terceira pergunta: o que é que você vai fazer de prático diante disso? Eu vou orar e depois eu gostaria de convidar vocês a fazerem trios para conversar sobre essas três perguntas. Três perguntas, três pessoas. Assim, você gostaria? Sim, não. Não precisa ficar aí florindo, né? A gente ser bem objetivo e a gente sair daqui com alguma coisa prática. Porque quando eu souber que, olha, aquilo Deus tocou no coração da Mitil, e ela compartilhou, e eu queria botar de prático isso, a gente vai estar orando. É isso, essa caminhada juntos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, essa tua palavra, esse desafio. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a verdadeiramente, com o coração depositado diante do Senhor, na confiança de poder responder com toda clareza, sem titubear, sem olhar as circunstâncias externas, sem olhar para os outros ou querer culpar os outros, mas, Senhor, responder a essa pergunta: Senhor, quer ser curado? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor também olha para aquilo que a gente quer. E, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos acolhe, até mesmo quando a gente não quer. Oh Deus, pedimos que esse tempo seja um tempo que cada um vai ser edificado, vai ser tocado, ministrado pelo Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Podemos então, faz grupinho de 3, né? Conversa, reparte essas 3 perguntas. Você gostaria de ter alguém? O que mais chamou a atenção nessa palavra? E o que você vai fazer de prático? Ok? Tem alguém aí que... o nosso irmão Lauro está sentindo abandonado. Alguém quer acolher? Isso. Vamos ter um tempinho rapidinho. 3, 4 minutos.